Poderia, tem instalações que são configuradas só para baixar por fase. Entendi. Então, é uma questão de se atentar mesmo na configuração do ambiente. Agora, essa funcionalidade da customização de perfil, ela quer dizer que um administrador e um avaliador são barrados. É uma funcionalidade configurável por ambiente também. Nesse ambiente, ela já está configurada, que ela barra que um administrador ou um avaliador possa se inscrever na oportunidade. Então, repara que eu estou como administradora, pelo botão editar Existe que eu a faço. opção nessa versão que eu escolha se eu quero ou não que ele se inscreva? Não via interface. Isso é configurado via código. Como foi configurado a nível de código para barrar, está barrado. Se for reconfigurado para que permita, os avaliadores e os administradores vão poder se inscrever, mas não é via interface. Mas existe a possibilidade da gente implementar isso, né? Dentro dessa versão, para ter uma interface que a gente escolha isso, né? Teria que ser desenvolvida uma interface para isso, a partir dessa funcionalidade. O que chama de back-end, né? Foi configurado, mas não tem um front, por exemplo. Então, aqui eu estou como administradora, eu não consigo me inscrever. Eu vou pegar essa mesma oportunidade e ir para o meu outro acesso, que foi o que eu acabei de realizar a inscrição, e eu consigo me inscrever. Então, eu estou apresentando para mostrar que um administrador ele já não tem a permissão para se inscrever numa oportunidade. No caso, a configuração dessa funcionalidade está ativada nesse ambiente. E aí, essas são as 3 questões que eu fiquei de mostrar pelo ambiente de desenvolvimento da ESP. Agora eu vou mostrar a permissão das avaliações. Tá? Não é nesse ambiente. Essas outras não estão implementadas no mapa da saúde, é isso? Ainda não está disponível para ser utilizada. Pelo menos eu não consegui utilizar pelo mapa da saúde, pelo ambiente de desenvolvimento. Aí eu vou mostrar nos ambientes que a gente tem acesso. E aí, nesse caso dessa funcionalidade específica que eu vou mostrar, é o sistema de permissão para avaliadores. Isso consiste em vocês configurarem os campos que os avaliadores poderão visualizar quando eles forem realizar as avaliações na ficha de inscrição. Ou seja, no caso de avaliadores externos que eles não devem ter acesso aos dados pessoais do inscrito, vocês podem desmarcar os checkbox referentes aos dados do inscrito e o avaliador não vai ter acesso àquela informação. Ele vai ver só as informações permitidas. E aí todos os campos do formulário estão disponíveis aqui. Eu vou deixar tudo marcado para mostrar, né, que fica disponível, e aí depois eu vou desmarcar para mostrar que não fica disponível. Então, eu estou nessa mesma oportunidade, logada no avaliador, eu vou dar só uma atualizadinha aqui. E o resumo da gente, todos os dados da ficha de inscrição estão aqui. Consta como campo não informado porque eu não preenchi esse campo no momento que eu enviei a ficha de inscrição. Eu preenchi só os campos referentes às políticas afirmativas. Aí, deixa eu refazer o login aqui. Quando eu volto aqui, e permito não, e desmarco os checkbox, vou só salvar, o avaliador para de ter acesso às informações. E aí todas as informações, como eu desmarquei todas as informações, ele não tem acesso a nenhuma. Se eu falar para ele ter acesso somente ao nome do projeto, a categoria, a relevância das obras artísticas,
Eu atualizo aqui, aparece a categoria. Como ele não colocou nenhuma outra informação sobre o projeto, não vai aparecer. E ele nem marcou o campo também. Então, deixa eu ver se tem... Vou colocar o resumo da gente, que com certeza vai aparecer. Porque é algo obrigatório. E aí aparece o resumo da gente. Como era uma ficha que solicitava agentes coletivos, também vai aparecer como não informado, porque eu não vinculei ninguém. Essa é a permissão dos avaliadores, que dá para editar o que vai ter acesso. E o que falta para a gente implementar isso no mapa da saúde? Então, foi atualizado. Teria que testar o funcionamento. Eu não consegui testar todos os funcionamentos no mapa da saúde, mas teria que ver se tá funcionando corretamente. Eu acho que o Vitor, ele subiu a versão 5.3, mas ele não repassou as funcionalidades, né? Então agora vocês teriam que fazer uma bateria de teste para ver o que está de fato funcionando, ou o que se apresentar algum bug, aí a gente pode até conversar, mas a princípio teria que fazer os testes em todas essas funcionalidades. Até para ver se vocês vão utilizá-las, né? Tem que ver o que faz sentido para vocês usar hoje, ou não. Então, precisaria fazer agora esses testes. A gente chama essa nova funcionalidade de implementação das políticas afirmativas. Ela é utilizada somente na avaliação técnica, porque ela consiste numa porcentagem. Tá, pera. Eu vou explicar como funciona essa soma das políticas afirmativas. No edital, ele geralmente afirma que certos inscritos que preenchem, que condizem com alguns critérios, como, por exemplo, um critério de gênero, teriam uma porcentagem sobre a nota deles somada para ter uma... É utilizado para incentivar que essas pessoas pleiteiem os editais, né? Por exemplo, por gênero, que para incentivar que as mulheres se inscrevam nos editais, coloca uma porcentagem sobre aquele campo. Por exemplo, uma mulher vai se inscrever e vai preencher de que ela é mulher, e no momento que ela preencher que ela é mulher, vai ser, após a configuração, né, vai ser somado, nesse caso aqui, 5% sobre o valor total da nota dela, ou seja, a nota dela vai aumentar em 5%, para que ela tenha mais chance de conseguir o auxílio ou qualquer que seja que o edital esteja oferecendo. E aí são políticas afirmativas porque são voltadas a certos públicos, né? Como esse incentivo de fomento, no caso do mapas culturais, de fomento à cultura. No caso do mapas da saúde, seria de fomento à saúde. Então, você configura sempre na avaliação técnica, porque a avaliação técnica, no caso, tem outros tipos de avaliações no mapa da saúde, mas essa, como mapas culturais, não tem outros tipos de avaliação técnica, foi implementada somente para avaliação técnica. Como ela é a única avaliação que produz, no mapas culturais, que produz uma nota, ou seja, um valor quantitativo, então só foi implementado nela, porque vai ter essa soma. Alguém abriu o microfone e gostaria de perguntar? Eu abri, eu queria saber ali quais os campos que a gente tem possibilidade de implementar. São campos de seleção única ou checkbox. Então, eu vou criar um novo campinho aqui. E, ó, aqui eu posso colocar que tem um limite de porcentagem que vai ser somado. Ou seja, mesmo se eu colocar, por exemplo, 30% aqui, não, vou colocar 10%. Cada campo tem 5%. Mesmo que a pessoa marque que ela é contemplada em 3 campos, só vai somar 10% a mais na nota dela, ao invés de 15%. Se eu deixar 0 aqui, vai somar o quanto marcar. E aí aqui eu criei um novo campo para colocar, eu posso definir a porcentagem que ele vai ter, eu posso definir
se vai ser quando a pessoa marcar que é, por exemplo, mulher, ou marcar, e aí ela vai ser contemplada, ou quando ela marcar que ela não é mulher, que ela vai ser contemplada. Ou no caso que ela não é homem. Nesse caso específico nesse exemplo específico. E aqui são todos os campos de checkbox ou seleção única que eu coloquei no formulário. Então eu posso selecionar qualquer um deles, por exemplo, a macro-região. No caso do checkbox, aparecem as opções que vão ser contempladas. Então eu posso colocar que as pessoas do Agreste vão ter um aumento de 10%, vai ter a soma de 10% da nota geral. O que quer dizer isso? Quer dizer que se aqui a nota, se ela marcar, se o avaliador definir que um inscrito tem o valor total da nota 30, eu vou tirar o 10%, o sistema vai tirar o 10% de 30 e vai somar esse 10% ao valor. Basicamente é isso. E aí vai ter a nota final. E aí, quando eu exportar a planilha, a nota ela já vai aparecer aqui, a soma, né, da porcentagem já aparece, essa daqui é a nota final, ou seja, já foram somadas as porcentagens e aplicadas às fichas de inscrições. E na planilha, eu consigo aqui nos últimos campos ter controle de quais foram os campos preenchidos, contemplados nas políticas afirmativas, qual foi o resultado da avaliação do avaliador, qual foi o valor da porcentagem e o resultado final, que é a avaliação com a soma do valor da porcentagem. Então, é por aqui que eu tenho total controle da nota. É pela planilha. Mais alguma dúvida? A Érica fez uma pergunta aqui, né? Quando vai ser implementado nossos processos seletivos? Que assim, a gente não sabe nem dizer, né? A versão oferece, né, a possibilidade, mas existe toda uma questão do setor responsável pelas seleções em aceitar que seja estabelecida essas políticas, existe um aval jurídico e tal. Então, realmente, se essa funcionalidade vai ser, de fato, utilizada nas seleções, é complicado da gente ter um panorama. Mas a gente pode, assim, internamente, por exemplo, nos cursos, em outros eventos, utilizar isso de forma mais tranquila, né? Que aí é uma coisa mais um desejo da área, né? Em utilizar. Aí é mais tranquilo da gente utilizar essa funcionalidade. Para seleções mesmo ESP, é um pouco mais complexo todo o trâmite. Deixa eu só fazer uma pergunta para complementar da Érica. É a Clarice, gente, falando. Só para eu entender, esses critérios, Daphne, eles podem modificar de acordo com a oportunidade? Tipo, há a possibilidade de modificar de acordo com o cenário que a gente deseja? Sim. Eles são, no caso, aqui é um formulário que eu já tinha configurado, então é por isso que é voltado para as políticas afirmativas especificamente. E como a funcionalidade foi contratada para isso, ela carrega esse nome. Mas se eu na verdade, eu fiquei interessadíssima por isso mesmo, pela funcionalidade de políticas afirmativas. A dúvida era mais se, tipo, você falou em mulher, no caso, né? Mas, tipo, populações vulneráveis, outros dados que configurem políticas afirmativas. Pessoas com Sim. deficiência, por exemplo, Pessoas também, com né? deficiência, exatamente. A Sim, gente tem muitos critérios sobre isso na saúde. nesse formulário, inclusive, é previsto, sim, se eu não me engano, são mulheres, LGBTs, PCDs, pretos e pardos,
E eu acho que tinha mais algum. Ah, pessoas trans, travestis e não binárias. Mas ele pode ser configurado por qualquer campo de seleção única ou checkbox. Então, pode ser utilizado a partir de qualquer critério. Por região também você mostrou, né? Achei bem Por região interessante também. isso. Isso também acho que na área da saúde, nas seleções da ESP, nas ações como um todo da ESP da saúde, tem essa coisa da regionalização, né? Então, isso ser um critério para políticas de afirmação nas seleções, acho que faz muito sentido para a gente. E só complementando, gente, o que a Daphne trouxe, essa demanda ela foi contratada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco exatamente porque eles têm os critérios de políticas afirmativas e eles não conseguiam espelhar isso dentro do sistema. Então, eles lançavam um edital, eles tinham que fazer uma conta por fora e uma priorização por fora. E aí, esse pedido, então, veio da Secult e a gente super entende também que na área da saúde faz todo sentido, mas é isso, existe a funcionalidade e ela é passível de configuração para atender a realidade de vocês. A deles também tem a territorial, então também tem esse fator, é só uma questão de configuração. Eu esqueci de apresentar uma outra coisa no ambiente de desenvolvimento de vocês, então eu vou apresentar agora. Só vou acessar com o cadastro de um avaliador. Esse daqui. Que é a funcionalidade de um avaliador a partir do painel de controle, é acessar as avaliações, inclusive das demais fases. Então, quando eu entro em minhas oportunidades e venho na aba avaliações, eu consigo ver todas as avaliações na qual eu fui adicionado, inclusive de segunda fase, prestação de contas e, enfim, todas as oportunidades. Então, por aqui eu consigo ter todos esses acessos. Deixa eu marcar aqui. Aí agora eu vou mostrar a remoção da conta. Deixa eu salvar esse CPF. Então, vou salvar o e-mail. Essa nova funcionalidade, eu posso excluir uma conta. Onde acho? Eu posso vir aqui em apagar conta. E aí eu posso ou selecionar um usuário para passar as minhas entidades, ou eu posso só clicar em apagar conta. E aí eu vou tentar acessar novamente aqui. E já consta que a conta foi apagada. Aí essa é a nova funcionalidade de apagar a conta. E aí eu poderia cadastrar essa mesma conta novamente e ela seria cadastrada. O que eu vou fazer? Deixa eu pegar esse CPF aqui. E aí, quando eu crio novamente a conta, ela é criada como se nunca tivesse existido no Mapas. Cadê? Tem alguma dúvida até aqui de qualquer uma das funcionalidades apresentadas? Quando você diz passar as entidades, né? São, por exemplo, os espaços que você tem no seu domínio, ou são as oportunidades também, é tudo? É tudo. É o agente, o espaço, o evento, a oportunidade. Que seja que conste como propriedade, né? Os concedidos não passam. As permissões, por exemplo, passa. Se eu criar um espaço por essa conta e passar para outro cadastro, o espaço vai para o outro cadastro. O agente também. Então, vou fazer isso.
Nossa. César, eu vou passar para você. Beleza. Gente, então, outro ponto que ele já está nessa versão atualizada são as questões da LGPD. Eu não sei como que vocês estão na ESP em relação à implementação da lei, se a ESP já tem um encarregado, né, um DPO, se esse DPO vai ser um DPO, sei lá, dividido por setores, ou vai ser um da ESP como um todo, mas o que a gente fez foi, junto da Secretaria de Cultura de Pernambuco e a assessoria jurídica deles, a gente contratou uma consultoria jurídica também, e a gente reviu os termos de uso e a política de privacidade do Mapas Culturais. Daphne, tira seu compartilhamento para eu poder colocar a tela, por favor. Gerado. Então, Então, eu também vou mostrar aqui do mapa de Pernambuco. Então, o fluxo que foi pensado de adequação à LGPD é que quando a pessoa, vamos supor que vocês pactuem que a partir de segunda-feira essa nova funcionalidade vai funcionar, né? Vocês vão colocar no ar os termos de uso, a política de privacidade e a autorização de uso de imagem. São os 3 documentos que a gente fez. Então, no momento em que a pessoa fizer o login aqui e clicar no entrar, vai aparecer, ela vai ser jogada diretamente na tela do termo de uso, tá? Esse aqui é um ambiente de desenvolvimento, o ambiente de produção de Pernambuco, e no Dev de Pernambuco que eu consigo mostrar essa tela porque eu não fiz ainda o login. Então, a partir do momento que a gente configurar essa funcionalidade, a pessoa fizer o login ou criar uma conta, ela vai ser jogada diretamente aqui nos termos de uso, e aí tem um texto aqui padrão, que inclusive a gente já deixou disponibilizado no core do Mapas, então vocês têm acesso a esse texto padrão, precisaria só adequá-lo, e aí a pessoa vai precisar rolar até lá embaixo para dar o aceite aqui. Vamos lá, aceitando o termo de uso, ela vai cair na política de privacidade, e a mesma coisa, ela vai ter que rolar até o fim. Então a gente vai induzir a pessoa à leitura, né, que como nossa cultura aqui não é de ler o contrato que a gente está assinando, a gente vai fazer esse movimento de induzir a pessoa à leitura, e aí, ao final, a mesma coisa, aceitar o termo a política de privacidade, e, por fim, uma autorização de uso de imagem simplificada também. Aí a pessoa vai aceitar, ela entra no mapa, e assim vocês ficam resguardados também em relação à legislação, tá? Uma questão importante que eu acho que vale ressaltar vocês vão precisar fazer, então, uma adaptação desse texto, tá? Tem essa questão da figura do encarregado, né? A ESP, como uma controladora dos dados, ela precisa disponibilizar o contato de um encarregado, um DPO, se quiser colocar na sigla em inglês, e essa pessoa, esse e-mail, ele precisa estar disponível dentro do documento da política de privacidade. Então, a gente já está aí com 2 mapas que atualizaram as suas versões e já estão usando as novas políticas de uso, termos de uso e a política de privacidade. Tá? Então, essa é uma questão que vocês vão ter que fazer esse alinhamento. E a outra funcionalidade é o registro dos logs através da ativação do plugin Mapas Blend, que ele basicamente fica guardando todo o histórico de alteração de quem fez e quem não fez. Então, isso também está nessa nova versão. Se eu não me engano, vai necessitar de configuração também. Mas, a rigor, o mais importante é que vocês consigam fazer um treinamento com toda a equipe que vai mexer com os dados, né? Para que todo mundo fique antenado em relação ao LGPD, e que vocês consigam também entender essa figura do encarregado, para que, se chegue alguma demanda em relação à privacidade, até mesmo a exclusão de dados, por exemplo, do banco de dados, a gente alinhou com o Pernambuco de que o DPO vai fazer uma análise se esse dado pode ou não ser excluído. Então, por exemplo, se ele está vinculado a um edital, essa pessoa concorreu ao edital e ganhou, a Secretaria de Pernambuco ela oficializou que os dados vão ficar guardados por 10 anos. E aí que é uma outra coisa que vocês também vão ter que organizar, né? Qual que é o período que o dado vai ficar armazenado. Enfim, a LGPD ela é bem complexa, ela é complexa, mas acho que fazendo um estudo aí vocês vão pegar fácil, porque não é nada também do fim do mundo, ele só tem vários detalhes que precisam ficar atentos. E é isso, ficando adequado a LGPD, passa-se a não ter mais
problemas em relação a isso, né? E como é uma lei nova, ela vem sofrendo, em alguma medida, mudanças, né? Então tem que estar sempre antenado no blog da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que eles ficam soltando guias, manuais e orientações a respeito da interpretação da lei, né? Que às vezes, como é muito novo e tem muitas funcionalidades que precisam ser implementadas, isso pode afetar também. Então, em relação ao LGPD, basicamente são esses dois pontos. Aí, depois acho que vale vocês conversarem a respeito disso internamente, em que pé estão as coisas. A propósito, eu e Daphne fizemos 2 cursos gratuitos, na verdade tem 2 cursos gratuitos sobre LGPD na ENAP, no site da ENAP, Escola Nacional do Governo Federal. Né? Então, se alguém quiser acessar lá, tem 2 cursos disponibilizados gratuitamente, dando uma introdução da lei. Tá bom? Eu acho que da LGPD é isso. Tem mais alguma coisa, Daphne, da LGPD? Acho que não, né? São só esses 2 pontos. Né? Era só os termos de uso e a visualização do cartão mesmo. Sim. Ah, verdade, faltou a reorganização da tela de cadastro. Deixa eu já mostrar para vocês. O terceiro ponto que a gente fez aí foi uma iniciativa. Vou entrar no meu aqui. Foi uma iniciativa de deixar transparente as informações e claras para a pessoa, que inclusive o cidadão comum talvez não saiba da LGPD. Então, a gente fez o quê? Fez uma edição no cadastro dos agentes, onde a gente fez uma espécie de um cartão de visita, que é onde está aqui essa bordinha aqui. Né? Então, a gente organizou as informações públicas, o que está aqui dentro é público, né? Se o perfil do agente é individual ou coletivo, o nome de exibição, a área de atuação, as tags, a descrição curta, se eu tenho algum site e as minhas redes sociais, né? Essas informações aqui são públicas. E aí, os dados pessoais a gente blocou aqui para que a pessoa consiga entender o que é um dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível, que fica um pouquinho mais para baixo aqui. Né? Então, os dados pessoais sensíveis, data de nascimento, gênero, orientação sexual, se é um agente itinerante ou não, se a pessoa tem residência fixa ou não, é uma informação do mapa de Pernambuco, e o raça-cor. E aí, os dados pessoais são as informações, nome completo, CPF, e-mail e o endereço completo, caso a pessoa tenha endereço, tá? Isso aqui é muito mais por uma questão de deixar as informações claras e de formar mesmo todo mundo em relação a isso. Outras informações públicas, aí a gente só colocou esse ícone aqui, a descrição longa, os vídeos e a galeria de imagem são outro tipo de informação que são pública também. A gente não pensou muito na parte de interface, gente, porque vai vir o redesign e isso tudo está sendo pensado já para o tema V2 aí do Mapas Culturais, que obviamente vocês também vão aproveitar. Então, a gente só fez mesmo uma divisão e no redesign isso vai ficar mais bonitinho, vai ficar encaixadinho aqui. Eu acho que agora posso dizer que conclui a questão da LGPD. Deixa eu ver aqui. O Anderson, o CPF, né? A gente fez esse alinhamento com a Secult e quem é o controlador do dado é quem faz a tomada de decisão, né? E o pessoal da Secult entendeu que o CPF não é um dado pessoal sensível, e aí eles pediram para deixar blocado dentro do primeiro campo de dados pessoais. Porém, quem toma a decisão em referência à lei é o controlador do dado, que no caso da ESP são vocês. Então, obviamente, vocês vão ter que interpretar a lei e fazer uma tomada de decisão, né? Por exemplo, tem várias informações que, a depender do contexto, elas podem ser sensíveis ou não. Por exemplo, no contexto, sei lá, de um quilombo, que sofre muito ataque, a pessoa se identificar como residente dentro desse quilombo, o dado de endereço dela se caracteriza como um dado sensível. Então, isso vai depender muito dos contextos e da decisão do controlador. Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, foi a decisão da Secult de Pernambuco, que são os controladores do Mapa Cultural de Pernambuco. Mais alguma pergunta, gente? Se não tiverem, é isso.
recomendo vocês a darem um mergulho no LGPD que vocês vão ficar resguardados em relação a isso. Aí eu acho que é contigo, Dá. Agora eu vou mostrar o módulo de relatórios. Eu coloquei aqui no ambiente de teste do Espírito Santo. Essa daqui é as informações sobre Aldir Blanc. Eu não vou mostrar muita oportunidade para que não apareça nenhum dado pessoal. Os relatórios é uma forma também de ter acesso às informações do proponente sem que consiga identificar quem eles são. Então, o que eu vou mostrar aqui, existem alguns relatórios que eles são automaticamente criados conforme conforme os inscritos vão se inscrevendo, e aí esses dados fornecidos nas fichas de inscrições vão sendo computabilizados já nos relatórios, que a gente chama de relatórios fixos. Por exemplo, da linha do tempo, aqui eu consigo ver o número de inscrições iniciadas e finalizadas conforme a data. Aí depois de um período não tem mais inscrições, né? Porque, enfim, o período de inscrição encerrou. Então, esse é o gráfico de linha do tempo. E aí tem alguns gráficos de pizza que são gerados automaticamente, que é esses aqui, quantas foram rascunho, quantas foram enviadas. E eu consigo baixar uma planilha sobre esse gráfico e eu consigo baixar eles em PDF, que é por esse imprimir aqui. E aí vai me direcionar para essa página com a opção de fazer o download. E aí é um gráfico por página para que não tenha uma quebra no gráfico, para que as informações não saiam quebradas. Eu posso gerar novos gráficos, que são os gráficos dinâmicos. E aí eu vou gerar um gráfico de barra. Eu posso agrupar os dados também, adensar os dados, e aqui eu vou gerar um de status por avaliação. Você foi de barra, né? E aí eu gero o gráfico e ele aparece aqui com as avaliações e os status. E a corzinha a qual cada um se refere. Então, é a funcionalidade do relatório. Eu posso baixar somente esse gráfico. Ou não, no caso. Tem que anotar isso, César. De que o download do gráfico está quebrado. Mas, em tese, era para dar para imprimir somente esse relatório. No caso, fazer um download só desse gráfico. Não de todos os gráficos que nem eu mostrei na outra. Que nem eu mostrei por aqui. E eu posso baixar também todas essas informações em planilha. Aqui são filtros que eu posso ver essas informações somente nas fichas em rascunhos, o que não se aplica para os gráficos que têm status. Eu posso ver as informações somente dos aprovados, que aí exclui as fichas em rascunho. Por exemplo, tem alguns campos que o proponente ele preenche na ficha em rascunho, mas ele não envia. Então, se eu coloco aqui no filtro mostrar todas, eles vão contar as informações tanto das fichas preenchidas e não finalizadas, quanto das fichas preenchidas e finalizadas. Aí esses são do relatório das oportunidades. Esse relatório aí eu acho que é um ponto bem, bem interessante para a gente subir, que não tem muitas questões, né? Assim, políticas, questões, enfim, que a gente tenha, né, que recorrer a jurídica, outros setores para a gente subir. É rápido da gente fazer essa habilitação para o mapa da saúde? Bom dia, gente. Bom dia, César. Bom dia, Dá. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cláudia. Bom dia,
Thaís, esses relatórios, eles estão disponíveis quando você acessa lá as oportunidades, né? Hoje, tanto na homologação como na produção, já é possível gerar esses mesmos relatórios aí que a Daphne realizou a apresentação agora. Eles já estão disponíveis lá em produção. Ah, então eu estava entendendo que esse a gente ainda não tinha subido. Você Não. pode, então, mostrar pelo próprio mapa da saúde, Daphne, por favor? Tem alguma oportunidade na saúde que tenha muitos dados? Eu acho que talvez o 26, o edital 26, vê se o edital 26 tem. Não, esse aí não tem, não. Acho que só tem uma Eu inscrição. acho que esse daí tem alguns, né? Seria esse? Ou o nome do Não, edital? não, o nome é oportunidade, edital 26, se eu não me engano. Alguma dessas oportunidades específicas? Abre a primeira para a gente ver. Aí, Daphne, essa atualização, no caso, é só sobre as oportunidades em si. Não existe uma condensação de um projeto. Não, é só sobre as oportunidades, por enquanto. Porque, né, Vitor, às vezes uma demanda dos setores, né, é que isso seja condensado em todos num projeto, né, e não só por oportunidades. No caso aí, no caso do edital 26, por exemplo, a gente só teria esses relatórios em relação a cada área de atuação, é isso? Não teria em relação a todas as inscrições do edital. Exato. É isso? Tipo, se for considerar o 26, que teve 16 áreas, né, sei lá quantas. Aí a gente veria isso por área, mas não teria essa informação no geral. Entendi. O que o pessoal de Pernambuco faz, eles baixam a planilha do banco de dados sei lá, que eles quiserem, e aí eles usam o R para fazer uma visualização tipo um BI, assim. Então, o pessoal da Secult de Pernambuco não utiliza muito esses gráficos quando eles querem ter uma visão global. Eles baixam o banco e utilizam uma ferramenta de visualização fora da plataforma. Então, eu não sei se vocês aí têm algum setor específico que utiliza isso, mas pode ser um caminho também, de ter um Sim, A setor gente tem de dados. alguns Metabases, né? metabases, né, Vitor? Isso. Que Inclusive, e tem dá o pra gente, GSE aí. o Metabase a gente fez implementando numa camada acima, que foi a camada de projeto, né? Então, a gente pega o projeto e a gente consegue ter uma visão geral desse projeto e, consequentemente, todas as oportunidades que pertencem àquele determinado projeto. Então, foi dessa forma que a gente fez lá no Metabase. Evidentemente, não tem todos esses gráficos aí, né? Como inscrições ao longo do tempo tem, status de view das inscrições tem, outros não tem, mas eu acho que seria importante, talvez. Não sei se faz sentido, mas a gente também pensar nessa especificação de gama maior de gráficos para dentro do Metabase para a gente conseguir acompanhar esses projetos dentro do mapa da saúde. E o Metabase é software livre também, bem legal. Que legal que vocês estão usando ele. A gente tem um projeto de fazer uma aplicação para um município que nos contratou também utilizando o Metabase, fazer um BI para eles, utilizando também esse software. Vocês já viram o nosso, que está disponível para os administradores? Está muito legal. Não. Uma Vem jeito dúvida teu aqui, peixe, Jessé. uma dúvida aqui que eu fiquei, talvez o Jessé até seja a melhor pessoa para responder. No nosso Metabase, então, a gente teria como extrair essas informações específicas dos campos das oportunidades para aparecer em gráficos lá? Porque eu lembro eu não conheço muito bem o nosso Metabase, só algumas informações básicas, tipo número de inscritos em oportunidades e tal. Mas tem como a gente entrar no detalhe dos campos das oportunidades? Sim, a gente tem uma Metabase de visualização das inscrições, né? A gente consegue ver a força de trabalho, as inscrições, os espaços, né? Em cada um desses a gente tem uma Metabase separado. Então, tanto das inscrições, ele está um pouquinho antigo, a gente não mexeu muito nele ainda não, mas tem todas essas informações separadas, né? Não sei se está
Acho que, Vitor, acho que até tem, né, um filtro de separação por inscrição, por edital, né? Tem sim, quando eu implementei na época, eu implementei, o que acontece? O Metabase nada mais é do que uma ferramenta de visualização, onde eles se conectam a um banco de dados, e você, através daqueles dados, utilizando SQL ou através da interface gráfica, que aí eles chamam lá de Self-Service BI, né? Você consegue montar esses indicadores. Legal, show de bola. Muito parecido com essa opçãozinha de criar gráfico, né? E aí, o nosso Metabase, ele está plugado diretamente ao nosso banco de dados transacional. Então, as entidades de agentes, de registration, de opportunity, de projects, todas essas oportunidades elas estão plugadas dentro do Metabase, e todos esses indicadores que foram gerados pelo mapa também é possível gerar pelo Metabase, né? E respondendo a pergunta do GSE, sim, ele está atualizado, né? Porque como ele está conectado ao banco de dados transacional, então ele consegue visualizar em tempo real os dados que estão lá dentro daquele projeto e, consequentemente, dentro daquela oportunidade. Se vocês quiserem pegar uns 5 minutinhos dessa reunião e apresentar para geral, a gente vai ficar feliz também em ver. Vejam aí se cabe, se dá. Beleza, eu vou procurar aqui, aí eu Acho que vou seria legal. mostrar aqui, só um momento. Tem gente ainda que está aqui que não conhece. Enquanto o Vitor... a gente acabou, o Daphne? Tem mais algum ponto que precisa trazer? Tem a prestação de contas. Tem, prestação de contas. Então, rapidinho, antes da Daphne entrar... Né, E na um prestação de ponto muito contas, importante também, que eu preciso a gente precisa, assim, né, de vocês, é do suporte também, né? que seria a questão do projeto do redesign. A gente estava com a previsão dele ser entregue em meados de agosto, né, por volta do meio do mês. E a gente está quase definindo já uma prorrogação de 2 meses na entrega do redesign. Então, provavelmente em outubro a gente vai ter o lançamento da V1 do tema base V2 do Mapas. E aí isso vai ficar disponível, enfim, a gente vai seguir, mas pelo menos uma primeira versão vai sair. E aí, quando a gente tiver alguma coisa mais palpável, a gente combina uma apresentação também, para vocês já irem vendo, de repente, acho que vale coletar também as impressões aí de vocês da ESP, mas a gente combina com calma isso, e a gente está agora correndo no desenvolvimento dos componentes, de todo o front-end. Mas é isso. Posso compartilhar a tela? Pode. Então, basicamente, esse daqui é o monitoramento de inscrições por projetos e oportunidades, né? Então, basicamente, aqui ele mostra a quantidade de oportunidades, certo? Cadastradas já dentro do mapa da saúde em produção. Aqui a gente tem a quantidade de inscrições até o momento, né? A situação geral, né? E aqui a gente tem todas as oportunidades que tiveram mais inscrições, né? Então, aqui no nosso caso, as oportunidades que tiveram mais inscrições foi essa aqui, capacitação para agentes comunitários de saúde, ACS, em tempos de pandemia, turma 1, certo? Aqui também a gente tem uma visão geral também, inscrições por oportunidade, é a mesma coisa, só que mostra em forma de gráfico aqui, em forma de número, né? E aqui, basicamente, todas as inscrições. Aqui, basicamente, há inscrições por dia, né? Então, a gente consegue ter uma visão geral das inscrições, da inscrição total, inscrições em rascunho, inscrição pendente. Essa aqui é a visão geral. E aqui a gente consegue visualizar para o projeto, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui, abrir aqui o edital 26, né? E vou adicionar aqui o filtro, ele basicamente especifica que dentro desse edital 26 tem 14 oportunidades, um total de 1.090 inscrições, total aqui por situação. Aqui o período de inscrição por dia é muito parecido com o outro. E aqui ele mostra, dentro desse projeto aqui, né, que é o edital 26 que a gente utilizou, qual foi a oportunidade que teve mais inscrições, né, que no caso aqui foi
o área de atuação no design de experiência do edital 26. Né? Então, a gente tem esses dados aqui, evidentemente não é tão detalhado, por exemplo, para saber o gênero da pessoa, né, para saber a distribuição dessas pessoas, utilizando latitude e longitude dentro do mapa, para mostrar um mapa de calor. Isso não tem, mas é possível fazer porque a gente tem esses dados no banco, né? E aí eu acho que basta fazer essa implementação, que seria ótimo. E aí, só para complementar aqui, a gente tem esse monitoramento aqui de inscrições para o projeto, certo? Evidentemente pode ser melhorado, mas a gente também tem aqui os espaços de saúde dentro do mapa, né? Então, por exemplo, aqui, todos os espaços de saúde, a gente tem, que são os spaces dentro do mapa da saúde, a quantitativo total, né? A maioria deles foram migrados para o QNES, a distribuição por município, aqui dentro do estado do Ceará, no caso aqui é Fortaleza, com mais de 6 mil, né, espaços de saúde, os cadastros deles por mês, né, os tipos, né, consultório isolado, clínica, posto de saúde, né, hospital geral e etc., aqui tudo no Ceará, e quais são os serviços que também são mais ofertados, né, dentro desses espaços de saúde, né, então a gente pode ver aqui que a maioria dos serviços que são ofertados é a atenção primária de saúde, né, mais de 2.319 instituições que atendem esse serviço de atenção primária, né. E aí a gente tem outras também, como pré-natal, parto e nascimento, atendida por 2.134 espaços, segundo o CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. A gente consegue ter essa visão Vitor, geral. só uma pergunta. A visualização que vocês fizeram do Metabase, ela é só interna para a gestão ou vocês fizeram um painel público? Já que as informações não têm dados pessoais, daria para ter... Eu estou perguntando isso porque a gente está numa negociação com o próprio Pernambuco, né? Eles tinham um produto que era a implementação do Metabase, do BI, e aí a gente está pensando em ter uma interface interna para a gestão e uma interface pública. Como é que vocês estão pensando nisso? Pronto, o que acontece? Quando a gente iniciou esses indicadores aqui, especificamente aqui dos espaços de saúde dos profissionais, a gente deixou público, né? Então, a gente, basicamente, o Metabase, ele permite você gerar um link e publicar esse link com aquele dashboard público. Então, você consegue compartilhar com qualquer pessoa. Ah, Vitor, não quero que fique público, eu quero que fique privado somente para quem tem acesso dentro do Metabase. Ok. Então, a gente não deixa público, deixa privado, e quem tem acesso ao Metabase acessa esses indicadores. E aí, o que acontece? Nós tínhamos adicionado isso dentro do mapa da saúde, né? Lá no menu, na aba lá, indicadores, né? Só que foi solicitado, né, pela gerência para remover e adicionar somente dentro da área dentro do painel de controle, né, do administrador dentro do mapa da saúde, né? Então, se a gente entrar hoje dentro do mapa da saúde, entrar dentro do painel de controle e do lado esquerdo, a gente vai conseguir visualizar para quem é administrador, né, quem tem permissão de administrador, vai conseguir visualizar esses indicadores. Vitor, Sim. mostra por lá, que eu acho que é o mais legal para a gente mostrar como que está hoje no mapa. O que a gente consegue ver hoje na área do administrador. A ideia é que futuramente isso volte a ser público, né? Mas até que passe por todas essas séries de aprovações, por enquanto está só para os administradores. Certo. Só um momento. Isso aqui são outros indicadores, né, que o GSE implementou também, né? Então, também no mapa da saúde aqui. E aí ele já fez um trabalho mais refinado, né, no aspecto de criar um data warehouse, desse data warehouse, fazer o processo de ETL, né, do banco transacional do mapa da saúde, jogando para esse DW, desse DW a gente consumir, que é o ideal, a forma ideal, consumir através desses dados, através do DW, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a força de trabalho, né, com a distribuição desses profissionais. A gente tem aqui os espaços de saúde, que é parecido com aquele, né? E aqui a gente também tem dos agentes, certo? Então, basicamente, aqui, isso aqui são vínculos, né? Então, são 154 mil vínculos, né?
e o total de profissionais são 136 mil. Ah, Vitor, por quê? Porque a gente sabe que um profissional, ele pode ter mais de um vínculo, né? Então, por exemplo, ele pode estar trabalhando no Hospital Geral de Fortaleza como médico, mas lá no IJF ele pode estar atuando com uma outra especialidade, né? Isso acontece bastante dentro da área da saúde, né? Então, basicamente é isso, Thaís. Esses indicadores aqui que a gente tem para acompanhar dentro do mapa da saúde. Aí existem algumas classes que foram estabelecidas, que é possível ver médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, né? Agentes de saúde. Dá para usar também os filtros ali em cima, César, macro-região, né? Micro-região, ou direto no município, né? Dá para você ter a gestor da saúde ter a ideia de toda a macro-região, da micro, que ele quiser, ou do município específico. É isso, acho que é isso mesmo, Vitor. Bem legal mesmo. Parabéns aí. Ficou animal. Érica, esses dados eram abertos, mas a superintendência pediu que fosse suprimido, porque ainda faltavam muitas análises e tudo. Então, assim, acho que essa validação que está entre o IRA e superintendência para validar tudo isso, também com o envolvimento agora do setor de inteligência, né, para validar tudo isso, porque eles bebem da fonte do Kinese e tal, para passar por todas essas aprovações e subir, né? Não, é difícil a gente dizer prazos, né? Já está lá disponível para os administradores, mas para que fique público, para que fique acessível, né, para todos, ainda depende dessas validações. Isso, dentro do mapa da saúde, né? Entretanto, aqueles 3 links lá, hoje eles ainda estão públicos, né? Por mais que, ou seja, se você tiver o link, você consegue acessar. Você consegue acessar. Exato. Mas não está público dentro da plataforma, né? Dentro da plataforma, exatamente. Aí, César, se você quiser, eu posso passar o link para você depois você dar uma olhadinha, avaliar, Pô, legal. compartilhar. Se puder, manda sim, que a gente tá nessa fase de estudo do Metabase e provavelmente no segundo semestre a gente deve fazer algo nesse sentido e a pergunta que a Erika trouxe, né, deixando, né, um painel público, é interessante, claro, depois de todas as validações, mas é interessante porque atende à lei de acesso à informação e a questão da transparência, né, ativa, e não da gente ficar, da gente, enquanto poder público, aguardar alguém nos pedir dados, né, então, o quanto respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, deixando o máximo de informação pública já de cara, né, então, quem quiser fazer uma pesquisa, fazer uma matéria, saber aonde acessar e já conseguir fazer a manipulação dessas informações. Mas bem legal, parabéns aí pelo trabalho e, legal, você já mandou o link, beleza. Valeu, Vitor. Vamos seguir, Daphne? Tem mais alguns itens ainda, né? Aí, podemos seguir? Só relembrando, enquanto a Daphne vai compartilhar novamente a tela dela, que o César mandou aqui a lista de presença. Se alguém ainda não tiver assinado, preenche aí pra gente. Eu vou mostrar o suporte e a prestação de contas. Enquanto isso, eu fui preparando uma prestação de contas. Eu só estou finalizando os procedimentos necessários para eu passar para vocês. O desenvolvimento, a prestação, no caso. Tá. Aqui eu não configurei nenhum campo no formulário, então só tem a categoria que é obrigatória e a avaliadora cadastrada.
eu vou aproveitar que eu fiz isso para mostrar o suporte. Então, como não tem nenhum campo que o suporte possa editar, vamos imaginar que a gente está numa situação onde as inscrições começaram e houve uma alteração no edital. Talvez isso não aconteça tanto aí na escola de saúde, mas eu já vi casos assim, não na escola de saúde, mas na Mapas da Cultura, que o edital foi retificado e certos campos tiveram que ser adicionados. Então, eu vou criar um novo campo posterior ao início das inscrições e eu vou colocar aqui um campo de data de nascimento. Aqui já aconteceu muito. Aí agora, como nessa situação hipotética, os inscritos entraram em contato pelo suporte e forneceram essas informações para que fossem alterados, porque eles não têm mais acesso à ficha de inscrição. No caso da escola de saúde, vocês têm a funcionalidade de que eles podem editar a ficha de inscrição, né? No Mapas Culturais, isso ainda não ocorre. Então, no momento que eles enviam a ficha de inscrição, eles não têm mais acesso, a não ser que a inscrição volte a ser rascunho. Então, eu posso vir aqui no suporte. O administrador, ele tem acesso automático ao suporte. Então, ele pode simplesmente acessar as fichas de inscrição. Mas, eu poderia também adicionar um agente aqui. Como eu não tenho muitos agentes, eu vou adicionar o avaliador como agente. Então, eu adicionei um agente para ser pelo suporte, e aqui eu posso determinar quais os campos que o agente vai ter acesso e qual o tipo de acesso que ele vai ter. Se ele não tem nenhum acesso àquela ficha de inscrição, se ele pode somente visualizar a ficha de inscrição e se ele pode modificar. Como só tem um campo, se eu selecionar todos, vai selecionar somente esse campo. Se tivesse mais, seriam selecionados aqui os demais campos. Ou eu posso selecionar campo por campo. Tá bom? E a permissão é a mesma coisa. Eu posso dar permissão em lote ou permissão por campo individual. Cadê? Como eu estou no cadastro de administradora, eu vou simplesmente entrar aqui, acessar a ficha de inscrição e colocar uma data. Eu salvo aqui e pronto. Quando eu acessar a ficha de inscrição, ela já vai estar com esse preenchimento. Aqui, a data foi adicionada. E esse é o módulo de suporte. Ele pode ser aplicado para qualquer agente da plataforma. Então, o módulo de suporte é meio que uma complementação de informações. Só nesse sentido. E não no sentido de ter uma pessoa dando suporte a essa oportunidade. Não, Sim, é só essa permissão de editar a ficha, deixando um rastro, né, e sem que tenha que transformar a ficha em rascunho. Seria a complementação mesmo, não seria uma pessoa ou um bot. Uma pergunta, por gentileza. Esse período de atualização do suporte, ele fica vigente até quando? Por exemplo, depois que a oportunidade já está fechada, e aí vamos supor que a oportunidade está fechada, e uma pessoa que passou, ela colocou o endereço errado sem querer, né? Essa pessoa do suporte, ela ainda consegue fazer essa alteração desse endereço dela? Consegue, né? Então fica ativo permanentemente, né? Suporte? Entendi. Exato. No nosso caso, lá do editar a inscrição, né? Então, quando a pessoa faz aquele processo de inscrição, ela salva, né, como rascunho, depois ela envia aquela inscrição, ou seja, finalizou aquela inscrição, ela consegue depois, se estiver no período de inscrição, né, do início ao fim, ela consegue acessar a ferramenta e consegue editar, né, aquela inscrição e aí, consequentemente, fazer aquela atualização dos dados. Mas o período que ela consegue fazer aquilo é apenas o período enquanto estiver aberta a inscrição, né? Deixa eu recapitular aqui para ver se eu entendi o que vocês conversaram.
O Vitor perguntou se esse dado ficava editável por meio do suporte, né, por todo o período. Foi isso? Exato. Tá, mas aí no caso só se for um dado complementar, né? Se for um dado já da ficha, adicionado ao momento que foi criada a oportunidade, não teria, então, né? Não teria como esse suporte ter acesso a isso. Teria também. Mas aí fica da gestão da oportunidade autorizar a permissão ao campo ou não. Por exemplo, se for só um campo específico que tenha que alterar, aí dá a permissão de modificação só naquele campo específico. Então, tá. Aplicado para todos os campos. Tá, mas vamos lá. Se eu quiser, então, que uma oportunidade se torne completamente editável, ela vai ficar editável em todo momento, independente de que seja dentro do período de inscrição. É isso? Para o agente do suporte. É só Para para a gente do suporte, mas para a pessoa que vai complementar a informação, ela só pode complementar se for uma informação inserida após. Não, ela pode complementar toda a ficha de inscrição se for configurado para que ela tenha acesso, em qualquer Certo, período. mas isso pode ser barrado por período de inscrição ou não? Não é barrado por data, seria o gestor adicionaria o agente, daria o acesso, e aí passou um período que, no caso, o suporte foi lá e já realizou a alteração. O gestor vai lá e altera o acesso. Tá, mas E eu aí, digo no sentido de ser a própria pessoa realizando a alteração. O inscrito? O inscrito. O módulo de suporte não influencia no inscrito. Ele é só para o agente adicionado no suporte. Tá, mas quando você inseriu a data de nascimento, não foi o próprio inscrito que voltou lá e preencheu? Não, foi o administrador da oportunidade. Então, o administrador da oportunidade tem que ter captado essa informação com o inscrito para poder inserir. Sim. Exato. Entendi. Então, isso não resolveria nenhum tipo dos nossos problemas, porque o que eu acho hoje que é o maior risco que a gente corre? A gente tem uma edição de inscrição muito legal, funcionando direitinho, por hora, sabe? Um negócio assim bem, bem legal. Mas existe o grande risco da pessoa não enviar a inscrição depois. E ela ser um inscrito daquela oportunidade, ela resolveu editar e depois ela deixou de ser um inscrito, porque virou rascunho. Entendeu? Esse aí para mim, é uma das grandes fragilidades dessa opção de editar a inscrição. Assim, eu digo até jurídica mesmo, né? Porque uma pessoa está participando de um certame, ela entrou lá para fazer uma edição. Aí ela desistiu de fazer essa edição. Aí ela está fora do certame. Porque ela passou para ser rascunho. Então, esse entendimento, às vezes, o inscrito não tem. Então, isso é uma questão jurídica que me preocupa muito. E eu pensei, né, se esse módulo de suporte fosse alguma coisa que pudesse nos auxiliar nisso, né? Mas não é nesse sentido do inscrito ter o domínio, né? Não, o módulo de suporte ele foi pensado num período Aldir Blanc, onde diversos inscritos entraram com recurso e os administradores tinham que transformar a ficha em rascunho. E aí, justamente por essas questões jurídicas, para que a plataforma se adequasse melhor, foi pensado numa forma em que desse para alterar os campos sem que o inscrito voltasse a ser rascunho, que ele permanecesse enviado. Mas aí não por parte do inscrito, sempre por parte da gestão da oportunidade. Você pode, no caso, não dá para dar essa permissão para o inscrito, porque não é por ficha de inscrição, é por campo. Então, se você autoriza um agente a ter acesso a um campo, ele vai ter acesso a esse campo de todas as fichas de inscrições. Então, aí, nesse caso, realmente não se aplicaria a possibilidade da permissão para o inscrito. Beleza. O que vocês podem pensar, Thais, e eu não sei se é o melhor caminho, tá? Mas, assim, é pensar um fluxo de como é que é o termo que a gente estava usando no Mato Grosso do Sul, Daphne? Não é de ajuste da inscrição, era que seria basicamente a pessoa ir lá e falar, ó, o meu endereço está errado.
e a pessoa entrar em contato com a administração, com o suporte, aí enviando a informação correta, e aí o suporte vai lá e faria a alteração, né? Então, a pedido do proponente, do dono do dado, ele pediria para a gestão da plataforma fazer a alteração da sua informação. Mas eu não sei se é o melhor caminho também, tá? Isso daí, essa forma aí, como você colocou, César, um sistema antigo que a gente ainda está utilizando, nós fazemos dessa forma, né? Então, tem alguns dados que foram cadastrados pelo inscrito, né, que ele quer mudar. Então, o que ele faz, depois que já está enviado, depois que já está fechado lá todo o processo lá de inscrição, já tem até o resultado final, já fechou a seleção, ele abre um protocolo, né, dentro da ESP, também envia um e-mail para aquele edital específico, e aí o responsável por aquele edital entra em contato com a TI, e a TI lá faz alteração baseada no protocolo que foi solicitado pelo participante, né? Então, é dessa forma como a gente faz dentro do SACS, né, para o sistema de seleções. Mais para frente o ideal seria ter um fluxo um pouquinho mais azeitado, talvez. É que tem realidades e realidades, né? Então, assim, a gente abrir para o proponente fazer o ajuste da informação, a depender do contexto, isso não é bom, porque são pessoas que não têm noção de uso da tecnologia, não têm acesso ao computador, então, às vezes isso acaba sendo um problema, né? Então, é melhor ele delegar e alguém que sabe fazer do que... Agora, no caso de vocês, como a minha sensação é que é um público que tem mais acesso à tecnologia, é mais informatizado, talvez dê para pensar uma funcionalidade no futuro de abrir para a pessoa, né? O chamado. O Jefferson está com a mão levantada, gente. Fala aí, Jefferson, desculpa. Pronto, foi inserido um novo campo na oportunidade, né, que não tinha antes, né, viram a necessidade de inserir um novo campo na oportunidade. Aí, beleza. Aí, minha dúvida é como é que o suporte entra em contato com a pessoa para enviar esse dado para ela? É por e-mail? Como é? Porque, tipo assim, o suporte precisa do dado de cada inscrito que já se inscreveu, né, para colocar lá manualmente. Aí, como é que é feito esse contato com o inscrito? Olha, no exemplo que eu me baseei, o contato foi feito por e-mail e por telefone. A própria secretaria foi atrás das pessoas, ligando e mandando e-mail e procurando aquelas informações. Não, assim, eu acho que no contexto aí que a Thaís falou, né, eu acho que se encaixa essa questão aí de suporte, porque, tipo assim, não teria o problema da pessoa, né, ser disponibilizado para a pessoa, né, tipo, voltar para rascunho, não teria mais o problema da pessoa simplesmente não enviar mais a inscrição, né. A única questão é realmente que a pessoa teria, por exemplo, o agente, né, que estaria lá responsável por fazer essa edição, teria que entrar em contato com cada pessoa, mas eu acho que resolveria o problema, no meu ponto de vista, né. Talvez deixando esse fluxo bem publicizado, né? E azeitadinho, sim. Eu não sei se vocês têm o suporte de vocês para os usuários do Mapa da Saúde. Vocês utilizam alguma ferramenta de gestão desse suporte? Ou é por e-mail, ou telefone, ou WhatsApp? É o Como que vocês suporte da fazem? própria ESP aqui, né? É um Que dá, OTRS que chama. Eu não... que dá suporte para todos os sistemas. Para tudo. Mas, assim, se for uma demanda interna, né, dos setores, se for, por exemplo, de um edital, aí normalmente é por e-mail. Existe um e-mail criado em cada edital para o inscrito, né? Isso, o suporte externo que eu estou falando, para as pessoas que fazem as inscrições, né? Para os agentes, no caso. Esse suporte ele é feito via e-mail direto para o setor que cuida daquele edital. É para o setor responsável pelos editais, né? Não Por necessariamente e-mail. o setor que está lançando o edital. A gente tem, tipo, uma comissão aqui que trabalha, tipo, Beleza. A gente segue em frente? Vamos embora. Beleza. Agora eu vou passar a prestação de contas. A prestação de contas tem alguns critérios.
ela deve ser sempre criada antes da publicação do resultado da fase anterior, da fase que antecede a ela. No caso, como aqui só tem a primeira fase da inscrição, eu avaliei e apliquei o status nessa inscrição. Então, agora eu vou criar a prestação de contas e somente após isso eu vou publicar o resultado. E é necessário que se publique o resultado para que ela funcione, sempre. Então, eu vou criar aqui a prestação de contas. Ela funciona também se ela tiver só em rascunho, mas o importante é que ela seja criada. No caso, eu vou publicar aqui. Ela sempre tem que ser um dia após a data final da fase anterior, sempre. Se eu deixar aqui 6, em tese não é para funcionar. Corrija os erros indicados abaixo. Então, vou por 7 aqui. Tá, e aqui eu vou por 8. Na verdade, eu vou por 8 aqui. Então, eu já publiquei a prestação de contas, eu já vou adicionar um parecerista. Eu vou colocar só um campo aqui. Só para vocês, só para exemplificar. Sair do maldito. Esse resultado. Por que que é importante publicar o resultado e por que que é importante que a prestação de contas seja criada antes? Porque a publicação do resultado é o gatilho que vai importar essa inscrição para a prestação de contas como um projeto. Então, se você publica antes de criar a prestação de contas, não ocorre essa importação do projeto. E sem o projeto não é possível prestar contas, não é possível acessar a ficha da prestação de contas. E se não publica o resultado, esse gatilho não é ativado. Então, não ocorre importação para a prestação de contas. Então, agora eu publiquei o resultado e eu venho aqui acessar a prestação de contas. Aqui já está o projeto em rascunho. A prestação ela tem 3 momentos. O período anterior à data de início da prestação de contas, que é onde o proponente deve acessar o projeto criado em rascunho e publicar ele, preencher as informações e publicar, que eu vou fazer aqui. Deixa eu só pegar o URL. Ele aparece como inscrição, mas isso é um projeto. Então, se eu clico aqui eu estou no cadastro do inscrito. Então, eu acessei meu projeto, consta que é um projeto em rascunho, é um subprojeto do projeto pelo qual foi criada a oportunidade. Se eu acessar aqui depois que eu publicar ele, ele vai estar como um subprojeto. Aqui eu vou colocar o número de inscrição, mas poderia ser o nome do projeto mesmo, do qual se vai prestar contas. E aqui uma descrição, porque é um dado obrigatório do projeto. Então, eu vou publicar. No momento que eu publico, ele passa a ter a aba principal, chama inscrições. Aqui eu tenho acesso à ficha de inscrição da fase anterior. E aqui eu tenho acesso à ficha da prestação de contas. Por que que eu ainda não posso editar o nome do projeto? Porque ainda não começou o período da prestação de contas. Então, eu vou alterar a data aqui, para exemplificar quando começa. E agora começou o período de prestação de contas. Então, se eu atualizar aqui, eu já tenho acesso tanto ao campo de edição, quanto ao botão de enviar prestação de contas.
Eu também posso adicionar um evento para vincular nesse projeto. Então, eu envio a prestação de contas. Eu não tenho mais acesso à ficha, à edição, né, do campo criado na ficha. E agora começa a troca do inscrito com o parecerista. Então, eu vou entrar no perfil do parecerista que eu adicionei para mostrar o campo de chat. Então, aqui eu tenho acesso aos pareceres da prestação de contas. E aqui eu tenho acesso à ficha, né, que está dentro do projeto. Eu posso abrir conversação com o proponente pelos campos. E eu estou achando que essa ficha é de uma oportunidade que eu já excluí, na verdade. Deixa eu pegar por aqui. Uma dúvida aí, o participante, ele envia na prestação de contas, ele pode enviar qualquer informação, isso pode ser um texto, pode ser um documento. O campo ele é configurado como um formulário normal. Então, se coloca um anexo, se coloca... É como se fosse um formulário que o participante tem que responder, então. Exato. Eu poderia ter configurado qualquer campo. É só que no caso aqui o campo configurado não está aparecendo. Então, não tem como eu colocar para ele editar o campo. Mas aí eu vou exemplificar a conversação pelo campo do evento. Eu posso enviar uma mensagem no chat. E aí o proponente tem acesso a essa mensagem e pode responder. Então, o parecerista consegue ter esse contato. Isso seria por campo, mas como eu não estou conseguindo visualizar esse campo, eu não consigo abrir o chat. Davi, esse campo ele não precisa ser habilitado não para aparecer para o parecerista, da mesma forma como ele... Provavelmente. Oi? Não, né? Não, então, sim, provavelmente. É uma boa colocação. Inclusive... Cada campo da prestação de contas, você pode abrir um chat, é isso? Exato. Ele continua não aparecendo. Eu acho que isso é um ponto de atenção. Que seria bom voltar e especificar as regras de negócio, né? Mas, enfim, cada campo é para ser aberto. Se eu tivesse em outro ambiente, eu conseguiria mostrar por campo. Mas eu também teria que ver qual ambiente. E aí, o parecerista pode colocar aprovado, aprovado com ressalvas ou não aprovado, e inserir uma mensagem aqui no campo de texto, finalizar e enviar o parecer.
Deixa eu entrar com a gestora agora. E aí eu vou acessar a prestação de contas. Aqui já consta como pendente, porque a ficha da prestação de contas foi enviada. E o parecer técnico consta como aprovado. Como eu não enviei, aqui não aparece o botão publicar. Depois eu volto. Eu tenho que primeiro finalizar o período de inscrição para que dê, né? Para enviar. Se eu tivesse deixado o parecer, o campo de edição aberto, eu conseguiria também, o gestor também tem acesso ao chat, ele também consegue enviar mensagem para todo mundo. Eu teria que reabrir pelo avaliador. Eu vou alterar a data para a gente ir até o fim do fluxo. Tá. Aí agora eu vou entrar pelo avaliador. Eu devia ter acessado direto o edital. Mas eu poderia reabrir ali, se eu quisesse, a prestação, para eu emitir outro parecer. E pareceres, e aí agora eu vou enviar o parecer. Eu vou acessar por aqui, que já tá fácil. Agora o parecer consta como enviado e eu posso aplicar os pareceres, que funciona que nem uma avaliação documental ou simplificada. E aí, como só tem uma prestação de contas, esse botão publicar ou publicar resultados, eles teriam o mesmo funcionamento, né? Que seria publicar. Se tivesse por exemplo, mais 4 prestações, para eu publicar em lote, eu utilizaria esse botão, publicar resultados, e para eu publicar prestação por prestação, eu utilizaria esse botão aqui, que fica na coluna de resultado. E aí Uma ele vez publica. publicado, vai aparecer somente para o proponente, para o inscrito, né? Ou a ideia aí é realmente de ser publicizada a prestação de contas da oportunidade, acessível a toda e qualquer pessoa, saber que esse recurso público foi usado da melhor forma. Olha, em tese, é para ter o mesmo funcionamento dos resultados, mas não tem. Ele não aparece, porque eu publiquei, ele não consta. Só deixa eu ver se publicando todos os resultados, se aparece a aba resultados. Aparece como oportunidade normal, mas é só quando publica em lote. Em tese, a publicação em lote é o final, né? Seria o encerramento da prestação de contas. No caso aqui, eu estou sem permissão, né? Então eu vejo e eu consigo. O projeto ali não dá para acessar pela ficha de inscrição.
essa funcionalidade da prestação de contas, Daphne, a gente tem um diagnóstico de que ela precisaria ser melhorada, né? Inclusive, ela não foi tão utilizada assim, e a gente já identificou que tem algumas coisas dela que precisariam ser melhoradas. No próprio redesign, isso veio à tona, né? Quando a gente estava fazendo essa a arquitetura e as jornadas desse trecho da oportunidade. Então, até se isso for algo para vocês, assim, que vai entrar na pauta, a gente pode pensar junto, sentar e pensar junto melhor como que ficariam os requisitos e as melhorias desse bloco da prestação de contas. Na verdade, César, a gente nunca chegou a amadurecer essa ideia, sabe? Da prestação de contas. Mas a gente teve um projeto, né? Que era o Cuidar Melhor, né? Que dos últimos passos, né? Seriam essas pessoas prestarem contas, né? Os municípios que receberam dinheiro prestarem contas de todo aquele período, né? Eu cheguei até a me reunir com a Daphne, a gente pensar algumas formas de se existia. É uma coisa que eu acho válida aí para vocês pensarem, é de ser uma prestação de contas não única, né? De se poder existir períodos de prestação de contas, né? E se você vai receber um montante, um dinheiro público, né? Normalmente essa prestação de contas não é só feita ao final, ela é feita periodicamente, né? Então, esse daí foi um dos pontos que para mim, me chamou bastante atenção nesse módulo de prestação de contas, da gente não ter a opção de fazer periodicamente, né? Ser só uma coisa ao final e pronto. E é também essa questão da publicização, né? Mas talvez alguma coisa na interface que pudesse ser habilitada, né? Algumas prestações de contas não cabe divulgar para a sociedade, mas algumas coisas, sim, né? Como esse projeto nosso, interessante seria que fosse acessível para a sociedade o que foi feito, né, com esse dinheiro público. Esse também eu acho que são esses dois grandes pontos que eu consigo pensar, assim, mas não existiu ainda um amadurecimento enquanto mapa da saúde sobre essa funcionalidade, não. Eu acho que é isso. Quando a gente for pensar melhoria, aí com certeza tem bastante coisa para arredondar aí desse fluxo de deixar bem flexível a ferramenta, né? Mas é isso, só para alertar também que a gente já identificou que tem bastante coisa para melhorar na prestação de contas. Hoje já dá para usar, mas dá para melhorar também. Gente, a gente tem uma reunião às 11, temos 15 minutos ainda. Eu só queria que a gente cuidasse do tempo. Tá, uma das coisas que não foi apresentado dentro do mapa da saúde, que eu acho que seria muito importante da gente ter isso habilitado, e eu não sei se está, eu não consegui entender se está ou não ainda, é aquela questão da habilitação para os avaliadores dos campos. Porque tem seleções que a gente não pode mostrar alguns campos para o avaliador. Aí eu queria saber como é que está isso aí, Daphne e Vitor, hoje no mapa da saúde. Se vocês pudessem. Tá, eu posso falar assim, habilitado sim, viu? Thaís, por exemplo, se a gente entrar hoje dentro de uma oportunidade, qualquer oportunidade, que já tenha campus, né, já cadastrado, se você for lá na aba de configurações de avaliação, né, vai aparecer lá as labels, né, especificando o que é a avaliação, vai aparecer a opção se permite ou não realizar edição daquela inscrição, vai aparecer o campo também para poder realizar o preenchimento lá dos avaliadores para aquela determinada oportunidade, e descendo mais a página, lá embaixo, vai aparecer todos os campos, né, um checkbox para que você possa marcar quais campos devem ou não aparecer para o avaliador no momento do processo de avaliação, né? Mas, respondendo a sua pergunta, sim, ele já está disponível no da saúde. Ótimo, ótimo. Acho que essa é uma das funcionalidades principais aí que a gente precisa. Então, no caso, acho que é das funcionalidades que eu vejo mais necessidade da gente aplicar para o mapa da saúde, mas que ainda não está muito discutida, né? É a questão das políticas afirmativas.
essa ainda não está disponível, né? As políticas afirmativas, né, que é aquela questão lá que, pelo menos quando eu conversei com o Rafa, né, a gente fez essa avaliação, por exemplo, quando a pessoa vai acessar a primeira vez e tem lá as políticas, ela precisa confirmar, né, como se fosse um termo de uso, como, por exemplo, não mapa da saúde, né? Isso já tem. Né? Não, a parte Mas das não, políticas, não. Essa daí não, é não sei. como se fosse da LGPD, né? Para ele acessar e aprovar e tal, né? A parte aquela porcentagem, Vitor, que você pode colocar, né? Para mulheres, enfim, para deficientes. Tem sim, eu lembrei agora. Aquelas políticas afirmativas que é, por exemplo, quem for, por exemplo, homem, por exemplo, né? Quem for homem, ele vai receber 10% a mais na nota, você já Pronto, botou aqui? exato, é isso aí que eu queria Então, isso saber se está disponível já no mapa da saúde. Já tá sim, também, né? tá sim. Mas eu acho que cabe mais a gente ainda discutir aí como é que vai ser usado, mas que eu acho que é importante a gente já ter também. Só para confirmar, ela está disponível somente para avaliação técnica, né, gente? Sim, só para técnica. Eu acho que é isso, pelo menos da minha parte. Beleza. Eu acho que é isso também, né, Daphne, da nossa parte. Se vocês, quando vocês, eu não sei se o status aí da questão da LGPD, mas se vocês precisarem depois conversar sobre isso, a gente pode marcar uma conversa também, enfim, trocar umas figurinhas, mas acho que basicamente é um movimento institucional, e como a ESP é grande, eu não sei o quanto que isso andou, né? Que é isso. Na própria, tem Secretaria de Cultura que não sabe nem o que é LGPD, e aí a de Pernambuco está adiantada, tem já uma política interna, enfim. Mas isso depende muito de cada instituição. Depois, se vocês A gente quiserem até pedir perdeu ajuda. aí o acesso pelo Facebook, né, ao mapa, porque não tinha a política implementada, né? Então, assim, é um processo que tá tramitando, mas que eu não sei muito contextualizar como é que está. Já existe um processo jurídico para a política interna da ESP e parece que todos os termos e políticas internas de cada aplicação, né, virão após essa política. Mas ainda realmente não tem nada estabelecido. Beleza. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma questão, quiser trazer, a gente tem 10 minutos. Eu tenho só uma dúvida referente à questão lá do LGPD, né, que são os termos de uso. Né? É que hoje, toda aquela configuração, né, do texto, ela está habilitada dentro do plugin, diretamente dentro do código-fonte. Se existe alguma perspectiva de realizar essa implementação pela interface, para que o próprio administrador ele possa acessar e realizar a alteração dos termos de uso, né, das políticas de privacidade, pela própria interface gráfica. Foi pensado algo referente a isso? Ou isso não faz sentido? Isso faz sentido, a gente pensou, mas como a gente tinha uma demanda urgente, a gente optou por fazer primeiro desse jeito, e no segundo movimento a gente tem essa pretensão de colocar na interface mesmo, mas por hora a gente fez porque era uma entrega que, só para vocês saberem, né, assim, não sei se vocês já têm essa data na cabeça, mas a LGPD é de 2018, ela começou a valer em 20, e a partir de agosto de 21 ela passou a ser passível de penalidades. Então, assim, a gente fez isso agora, no início desse ano, e já para a Secult Pernambuco, já meio em atraso, né? Então, eles pediram com certa urgência para deixar redondo, e aí, no futuro, a gente vai pensar em deixar na interface, mas ainda não está na lista de prioridades, Vitor, mas a gente pensou nisso sim. Tá ótimo. Gente, eu acho que então é isso.
pessoal já está agradecendo aqui no chat. Eu agradeço a presença de vocês também. Valeu aí pela parceria no processo todo, gente. E vamos seguindo aí. O que a gente puder colaborar nesse processo todo do Mapas, a gente vai trocando e estamos caminhando para o final do contrato, né, Thaís? Então, essa semana agora é a correria do relatório. E é isso, seguimos juntos. Agradecer mais uma vez toda a parceria aí. Valeu, nós agradecemos também. E agradecer ao Hacklab e a participação aqui do pessoal que tornou esse momento bem rico, né? Para mim, pelo menos, foi excelente, né? Entender um pouquinho mais sobre essas mudanças que eu ainda não tive contato, não tinha tido contato com a maioria delas. E é bem importante, né? Que todos conheçamos o que tem de novidade aí, para a gente ter um pouquinho menos de dificuldade, né? Quando a gente for utilizar de fato. Inclusive, Thaís, eu vou deixar aqui um convite que a data vai ter que mudar de novo, mas a gente deve ter um encontro da comunidade ainda em julho, comunidade do Mapas Culturais. A gente tinha alinhado com o Irá, mas aí veio essa questão aí do falecimento do pai dele, então a gente vai dar uma segurada aí, mas talvez para o final do mês. Mas a ideia é a gente fazer um encontro da comunidade e apresentar, em linhas gerais, o status, né, para mobilizar até mesmo gestores, desenvolvedores. E aí seria legal se quem puder estar, né? Eu sei que o tempo está escasso para todo mundo, mas acho que é interessante também para a gente poder trocar. E que provavelmente vai ser a primeira de várias reuniões. A gente quer fazer um calendário permanente aí de encontros, tanto de gestores quanto de desenvolvedores. E é isso. Então, já fica aí o convite ainda sem data, mas provavelmente para o final de julho. Joia. Valeu, então. Show, valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Valeu, Valeu, pessoal. gente. Prazer Bom em dia. revê-los. Bom Tchau, dia. bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, bom dia.